Olha, eu queria saber o seguinte: como é que o povo libanês vê os Estados Unidos? Como é que vocês enxergam os Estados Unidos aí? Olha, a gente não tem uma visão negativa sobre Estados Unidos como país e sobre americanos como povo. Inclusive que tem muitos imigrantes libaneses nos Estados Unidos, a gente tem um bom relacionamento, tem muitos libaneses até casados com americanas ou libanesas casadas com americanos, e a gente tem um grande respeito à cultura americana, desenvolvimento americano, tecnologia, na questão da medicina, questão de toda na área de desenvolvimento. Só que a gente tem uma visão negativa sobre os políticos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre apoiou Israel. Israel estava ocupando o Líbano. O Líbano perdeu dezenas, centenas de mártires, e milhares. A gente perdeu mais de 300 mil entre civis e resistentes e do exército libanês durante essa ocupação que foi muito violento. A gente tem vários massacres que, se você entrar no YouTube hoje, só apenas pode colocar massacre de Cana, onde foram mortos mais de 120 crianças que estavam asilados no centro das Nações Unidas no Líbano. Acharam que era o lugar mais protegido, o lugar que mais proibido de chegar, e morreram. A gente perdeu crianças, perdemos velhos, perdemos jovens. O Líbano, que hoje em dia é 4 milhões de habitantes, tem mais de 20 milhões de imigrantes. Então, nós vivemos uma tortura. Vou te dar a minha experiência pessoal, que eu sou nascido numa aldeia no sul do Líbano, não consegui reconhecer a minha cidade, a minha aldeia, só depois do ano 2000. Era proibido nós chegar até a nossa cidade no sul do Líbano. Então, toda vez que a gente vê essa violência israelense contra o povo libanês, a gente enxerga essa força que está apoiando em guerra de 2006, onde o Brasil estava mandando aviões para resgatar os libaneses. Estados Unidos estava apoiando Israel em mísseis, em armamento, estava protegendo no Conselho de Segurança, estava dando uma proteção internacional. Então, a política americana, hoje em dia, onde defende os corruptos no Líbano. Eu vou te dar um exemplo. O chefe do Banco Central do Líbano, que chama-se Riyad Salemi, que ele é responsável pela falência do Líbano, ele que até hoje não revela as contas do Líbano. O governo libanês foi proibido de trocar ele, porque ele é protegido pelos Estados Unidos. Estados Unidos está protegendo os corruptos do Líbano, está protegendo os partidos extremistas na Síria, destruiu a Líbia, que era um país, sim, a gente confessa que estava sobre uma ditadura militar liderada por Muammar Gaddafi. Mas hoje, Líbia está vivendo uma guerra civil entre grupos extremistas que vêm de todos os lados. Estados Unidos nunca pensou em deixar nossa população viver em paz. Você pode imaginar que Estados Unidos proíbe que as empresas constroem uma onda de energia elétrica no Líbano? Proibido que o Líbano comprasse petróleo do Irã, dos países que estão castigados. São os únicos países que podem ajudar o Líbano a receber moeda libanesa, porque o Líbano não tem moeda estrangeira.
Foi declarada a falência do Líbano. Então, o povo libanês vive na escuridão porque Estados Unidos não aceite que o Líbano comprasse petróleo do Irã, ou da Rússia, ou de outros países. Então, a gente está vivendo todos os dias essa opressão que Estados Unidos fazem pelo nosso povo. E não somente contra o povo libanês. O Iraque hoje vive um grande confronto interior por causa disso. Iêmen. O Iêmen é uma guerra que faz mais de 10 anos contra a população. Cada minuto morre 3 crianças porque Estados Unidos estão apoiando a guerra da Arábia Saudita. Então, os Estados Unidos têm aquela política muito violenta contra nossa população. Por isso, está vista como uma força muito violenta, uma força negativa, que sempre colocou Israel em primeiro grau e colocou o mundo árabe como um mundo de terceiro mundo que merece ser invadido, ocupado e violentado.